Bom, então, né, nós tínhamos uma Europa onde a educação física escolar estava acontecendo em todos os países, né, com objetivos diferenciados mediante ao que o país pensava dessa atividade física no ambiente da escola. Mas qual que era o conteúdo que você trabalhava nessas aulas de educação física? O conteúdo escolhido era o conteúdo ginástica. Ginástica é a ginástica geral, a ginástica baseada em movimentos naturais, muitas coisas que reproduziam o que se faz em campos de batalha, não é? Correr, marchar, carregar, subir, descer, transportar, né? Então eram métodos ginásticos, né? Esse era o nome. E esses métodos ginásticos eles variavam de país para país, né? Então tinha o método francês. Então o método francês ele utilizava os exercícios militares, mas mais ao ar livre. O que determinava o tipo de ginástica que acontecia em cada metodologia, em cada país ou cada grupo de países? A primeira coisa era o objetivo, as características da educação no país, né? A política, o governo, o o governo queria da atividade física na escola. Então esse era o objetivo 1, o motivo 1. Tinha um segundo motivo também, que é muito lógico, uma questão de lógica. O clima, né? Se estavam em países que tinham um inverno mais rigoroso ou menos rigoroso, que podia ficar ao ar livre ou não. E ainda tinha também a questão da Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, no século XIX, ela já tinha acontecido. E a Inglaterra, que nós vamos, quando for estudar a história do esporte, a Inglaterra sistematizou o esporte. Então, a educação física na Inglaterra não era uma educação física que utilizava ginástica, ela utilizava o esporte, né, que nós vamos ver depois. Então, no século XIX, estabeleceu-se essa grande separação, né? Como que era trabalhada? Era trabalhada pelo objetivo, pelo que o governo e o país entendia da atividade física para eles. Também em países onde a maioria do tempo tinha que ser realizada indoor, quer dizer, dentro de espaços fechados, ginásios fechados. Ou outros países que ela podia acontecer mais ao ar livre, né? E com objetivos militares, que também. Então nós temos assim 4 métodos que ficaram definitivos não, que eles ficaram referenciados. O método sueco, que ele era baseado na ginástica acrobática, uma ginástica mais trabalhada e também do esporte para todos, uma ginástica mais comunitária, e ela acontecia dentro de espaços, porque a Suécia é gelado, né? Mar do Norte, Escandinávia, ali perto, dos Vikings, né? Uma série porreta, adoro os Vikings. E então, o método sueco, o método alemão, que era voltado para as questões militares mesmo. Método francês, que era mais ao ar livre, também baseado em movimentos militares, mas não em preparação para a guerra. E o método inglês, que era em relação ao esporte, às atividades esportivas na escola, né? Então a ginástica ela foi o grande carro-chefe durante muitos séculos, em diferentes manifestações que ela acontecia como conteúdo da educação física escolar e diferentes objetivos. E o esporte na Inglaterra se fortalece, e quando chega no século XX, aí sim o esporte ele fica mais difundido. O que acontece também no início do século XX? Em relação a esses conceitos, né, da educação física enquanto elemento natural
que influencia o homem com o meio, não é? Que Rousseau falou. Depois as defesas de Pestalozzi, não é? Já tinham as defesas da linha higienista, que era da saúde, né? Que promovia um corpo forte para ser saudável. Aí, quando chega no início do século XX, 1900 e um pouquinho de nada, 2, 3, não sei, por aí. O que importa é entender que foi no início do século XX. Novamente, houve uma observação. Estou aqui passando o slide para eu não me perder, tá? Novamente, houve uma observação em relação à justificativa da educação física, principalmente com as crianças pequenas, né? Como os outros já tinham dito que desde a infância deveria acontecer. Ellen Falk, né, uma outra pedagoga norueguesa, 1908, observando, né? Ela observava que as crianças se divertiam muito mais e criavam e ficavam mais felizes, não no momento das aulas das atividades físicas, da ginástica e tudo. Elas ficavam mais felizes quando elas brincavam, né? E aí, dessas teorias e tudo, é que se tem como forte e tem que estar consciente que a educação infantil e as primeiras séries das séries iniciais, o conteúdo que se trabalha são os jogos, brinquedos, as brincadeiras. Porque a criança tem o direito de brincar e o lúdico ela cria a partir do lúdico. Então ela enfoque percebendo que as crianças elas ficavam mais felizes e produziam mais, se movimentavam com mais criatividade nos momentos do recreio e da entrada na escola. Ela defende em conceito que na educação física deveria ter os jogos e as brincadeiras para que, como um aspecto lúdico para as crianças poderem trabalhar o fator cognitivo. Cognitivo é do pensamento, interpretação e criação. E a partir daí, né, no contexto mundial, a educação física ela se fortalece no sentido de ser um fator de desenvolvimento integral, sim. Tem que ser trabalhada desde a infância, não é? Os conteúdos variáveis, as vivências motoras diversas possíveis, e sem usar a educação física como uma atividade, uma aula segregadora. Quando nós vamos estudar educação física no Brasil, que vai ser a próxima aula nossa, nós vamos perceber que o Brasil se equivocou em algumas vezes, se equivocou em algumas coisas, né? Utilizando o esporte como conteúdo excludente de sala de aula na educação física. Mas isso é para outro dia. Então, esse conteúdo que eu trabalhei, que eu falei com vocês até aqui agora, desde o primeiro dia de aula, é o conteúdo da nossa prova de segunda-feira, tá? 20h50, eu vou abrir, vocês vão acessar no portal como tarefa, a prova vai estar lá. Cada pessoa, eu vou colocar prova A e prova B. E aí eu vou colocar no cabeçalho quem vai fazer A e quem vai fazer B, tá bom? E aí vocês vão baixar a prova, responder e postar de novo até finalizar às 10h30. Vamos ficar esperto, tá? De qualquer maneira, vocês já vão fazer por portal, né? Como é o que se tem, como dizer, é o que se tem para hoje. Eu não vou ficar reclamando muito e vou tentar ver, né? Espero que vocês aprendam e não apenas fiquem procurando no roteiro, fiquem procurando as coisas, porque é muito ruim, é muito ruim. Eu não vou pedir para fazer manuscrito, porque não dá tempo de fazer, porque todo mundo não tem impressora, tá? Então, uma boa noite, bons estudos, e segunda-feira a provinha vai estar lá para vocês, e na outra segunda aí vai ter uma outra aula sendo colocada, porque a nossa aula de segunda é a prova. Boa noite.